Boa tarde, meu povo. Sempre quando alguém famoso, conhecido, alguém destaque morre, né? Se fala muito sobre o luto. E muitas pessoas associam sempre o luto a uma morte. Porém, a gente tem que estar atento que o luto ele está presente na nossa vida em diversos momentos e em diversas ocasiões. E o luto não é necessariamente associado a mortes. A gente profissional da saúde lida e precisa saber lidar com o luto por diversas razões, mas uma razão muito importante que impacta muito é que toda vez quando o paciente tem uma notícia ruim, uma notícia desagradável, isso gera um luto naquela pessoa. E aí a gente precisa saber e entender que o luto, normalmente, ele é composto por 5 fases. A fase principal, assim, que a pessoa recebe uma notícia desagradável, e essa notícia desagradável pode ser diversas, como uma morte, um diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença grave, que ameaça a vida. Isso gera o luto. E a primeira fase do luto chama-se negação. Então, é uma fase normalmente rápida, o paciente começa a questionar se realmente aquilo é real, se aquilo está acontecendo, se não houve algum resultado equivocado diante de algum exame. Enfim, o paciente passa a viver a fase de negação. Depois da negação, normalmente vem a raiva. O paciente começa a ter uma relação de raiva, muitas vezes com o profissional de saúde que trouxe aquela notícia, o mundo, Deus ou alguma espiritualidade com a qual ela se relaciona, algumas outras pessoas. Eu estou doente por causa daquela pessoa, eu estou doente porque eu fiz isso, eu estou doente porque eu mereço estar doente porque eu não fui uma boa pessoa e Deus está me castigando. Então essa é a fase da raiva. Depois da raiva vem a outra fase que chama barganha. Então o paciente nessa fase, a pessoa nessa fase, ela tende a barganhar algumas coisas. E é muito comum, por exemplo, o paciente com um diagnóstico de alguma doença grave, incurável, ela começa de alguma forma a barganhar algumas coisas. Se eu fizer isso, Deus vai me curar. Se eu fizer aquilo, eu vou me curar. Eu sempre fui uma pessoa muito ruim, agora eu vou me transformar numa pessoa melhor. E essa fase, ela pode, de alguma forma, trazer algumas características das outras fases, principalmente da raiva, principalmente se a sua barganha não for aceita, digamos assim. Aí o paciente pode ter momentos de raiva. Depois da fase da barganha, quando ela viu que o que ela propôs, o que ela prometeu fazer, não teve resultados, essa pessoa entra numa depressão. Ela se isola, ela começa a ter uma fase realmente depressiva. E após a depressão, a paciente entra na fase da aceitação. Quando fala aceitação, não significa que ela vá viver alegre ou vá comemorar, mas é uma fase que a pessoa simplesmente aceita aquela notícia porque ela aconteceu, não existe mais o que fazer, e ela entra nessa fase da aceitação. Claro que cada pessoa, cada paciente, cada família vive as fases de luto da sua forma peculiar. Alguns pacientes não vivem todas essas fases, mas na grande maioria são essas 5 fases do luto. E lembrando que o luto ele não está presente apenas na morte. O luto ele aparece na nossa vida diante de qualquer perda. Perda de autonomia, perda de um relacionamento, perda de um ente querido pela morte, medo de perder o ente querido para uma doença grave, ameaçadora de vida. E muitos pacientes já desenvolvem o luto antecipatório. Então, é importante todo profissional de saúde ler e entender sobre o luto. Ok? Abraço!